Olá, começa agora o Multicidades, que é um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo desse mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, sobre inovação, como é que elas podem ajudar as cidades a se desenvolverem. Para tratar desse assunto, nós temos dois convidados aqui no estúdio nesta noite. O coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Ubra, Diego William Nascimento Machado, e a coordenadora e professora dos cursos de Computação Presidencial e EAD, também da Ubra Canoas, professora Maria Adelina Halpe Sganzella. Uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio da Ubra TV. Vou pedir, professor, licença para começar com a professora Maria Adelina. Já que a gente está falando sobre inovação, transformação, a senhora coordena os cursos de EAD aqui da Universidade Luterana do Brasil, que foi também, ao longo do tempo, uma grande transformação na questão da educação. Eu lhe pergunto, professora, a partir desta experiência, sobre qual é o limite da inovação, da tecnologia na transformação da nossa vida? Eu acredito que nós não temos limites para isso, porque a tecnologia está presente em todos os contextos. E a questão do IAD, né, especificamente, buscando isso da sua área. E isso, né, buscando a questão da educação, ela proporcionou que muitas pessoas que estavam fora da universidade, longe da universidade, pudessem estudar com uma qualidade e com todos os acessos, né? Então, onde tiver internet, eles podem estudar. E essa questão, os nossos cursos trazem muita questão da inovação, né? Do aluno ser empreendedor, ele buscar novas ideias, né? A gente tem disciplinas também que são de IA para ele poder ter essa questão. Então, eu vejo que não tem limites. A universidade hoje, já que aproveitar que nós estamos conversando aqui basicamente com dois professores universitários, a universidade tem ensinado o seu aluno, o profissional que tem buscado formação, a também atuar sem o medo do novo, sem o medo da transformação? Sim, nós buscamos isso, nós temos disciplinas específicas, né? Ciência e inovação é uma delas, que é para todos os cursos, e dentro da tecnologia dos nossos cursos, nós sempre buscamos trazer para ele que ele pode fazer mais. Não é só a questão de o que ele está aprendendo ali, mas buscar e sempre ajudar a comunidade. Então, nós temos disciplinas chaves que buscam isso. Ele vai buscar como ele pode transformar a comunidade, né? Então, ele se insere na comunidade, busca os desafios e devolve uma solução. Uhum. Professor Diego, o senhor coordena aqui o curso de Arquitetura e Urbanismo, né, da Universidade Luterana do Brasil. A gente mora em cidades que são, boa parte delas, consolidadas e cidades centenárias, né? Aqui em boa parte do Rio Grande do Sul. Como é que a gente transforma esses ambientes, professor, atualizando a partir justamente dessa visão de contemporaneidade, escolhi umas palavras difíceis que depois me travam aqui, que a gente necessita para viver no tempo que nós estamos? Excelente, André. Eu acho que o primeiro ponto é realmente conhecer o nosso território, né? Saber nossas histórias, os nossos percursos, né? Porque quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de um conceito talvez tão novo como as pessoas imaginam, né, na contemporaneidade. A gente está falando de tecnologia, já 9.000 anos antes de Cristo já se falava em tecnologia, se falava em tecnologia construtiva. Então, o primeiro ponto é o respeito a essa ancestralidade, é o respeito ao que já existe, a questão de patrimônio, por exemplo, das nossas cidades, né? Muitas cidades, sim, são históricas, centenárias, são patrimônios, né? E esse primeiro respeito a essas cidades, esse levantamento de conhecimentos, de inovações que foram relevantes à sua época, né? São importantes para que a gente mantenha isso, né? Mantenha essas condições, né? Para a atualidade. A partir desse respeito, desse entendimento, né? De como foram feitos, principalmente essa leitura do passado, a gente pode propor o novo. Eu acho que esse movimento, né, da volta, de olhar para aquilo que foi feito, de como foi consolidado, né, como resistiu ao longo do tempo, passa a ser um ponto importante para que a gente pense o futuro. E aí, a partir disso, essas inovações vão surgindo a partir dessas reais necessidades, que é do ser humano, né, é natural do ser humano. E conectando esse passado com o tempo atual e uma projeção de futuro. Esse é o desafio. Exatamente. Repensando, né, a partir desse passado, esse olhar para trás, para se pensar o novo. Né? E a partir dessas reais necessidades do ser humano, que aí acho que é isso que é interessante, né? A gente está falando de cidade, a gente está falando de ser humano coletivo.
né, de olhar para o outro, pensar a gestão, por exemplo, a partir do outro também. Né? Então, a gente se posiciona, né, entende esse contexto e aí pensamos coletivamente para o futuro. E aí surge a inovação também. Eu lhe vejo, você falou da questão do patrimônio histórico, eu preciso conectar essas questões. A gente precisa conviver com confortos que o mundo atual nos dá e que não se tinha no passado, quando boa parte desses prédios públicos, por exemplo, foram construídos, né? Então, tratamos questões de refrigeração, por exemplo, que são necessárias, de cabeamento, enfim. O que a gente pode buscar são maneiras distintas de levar esse serviço àquele local. Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Por que eu estou dizendo isso, professor? Mesmo na Prefeitura de Porto Alegre, no Salão Nobre, tem um teto que é todo trabalhado e naquele teto tem como se fossem flores aplicadas. E essas flores, elas têm umas partes que elas baixam para que justamente o ar-condicionado possa passar por ali e refrigerar. Ou seja, tu mantém a estrutura do teto, né, mas tu consegue levar ele um conforto contemporâneo. Exatamente. Existe, a gente chama também posturas de intervenção. A gente pode entrar numa outra linha toda de patrimônio, de restauro, de intervenções, que vem ao encontro, sim, de ter essas adaptações, como eu disse, mantendo o respeito ao passado e também trazendo soluções, né, a partir do que já existe para a contemporaneidade. E essas soluções passam, sim, pelas questões de clima, né, as questões de adaptação das questões elétricas, dos sanitários, outros elementos, outros equipamentos, né, que são necessários hoje, né, na atualidade, para que se adapte a esses locais. Bom, a universidade é sempre um local onde você observa o mundo, de alguma maneira prepara as pessoas a transformá-los, e a gente tem a sociedade, que também é representada pela classe política, pelas autoridades e tal. A permeabilidade nesse processo, ou seja, o setor público está preparado, está interessado em tecnologia e em inovação? Deixo para vocês dois, aí, quem quiser, professor. Acho que posso começar inicialmente? Vai. Eu penso que hoje, né, na verdade, existe uma complementariedade entre os dois lados, né? Um não vive sem o outro, né? A universidade tem uma questão de construir este conhecimento e uma obrigação de construir esse conhecimento com a comunidade. Né? E a comunidade também está nesse elo público, né? Deveria estar também sendo representada por esses gestores, né? No âmbito geral. Então, a gente vê que essa coletividade, no âmbito principalmente da arquitetura e do urbanismo, a gente vê isso através da representação e participação no plano diretor. A gente vê que ali o encaminhamento é a mudança, né? O plano diretor, a parte participativa, né? Onde a gente vai ter toda essa inclusão das pessoas ali, é um elo muito importante. Que é para dizer para onde é que a gente quer que as cidades caminhem. Exatamente. E que esse caminho seja construído a muitas mãos, né? Não apenas no olhar de algumas pessoas e de seus interesses pessoais. Né? E o privado, muitas vezes, tem essa questão também. Então, é interessante que haja essa coletividade, sim, para que se construa junto com as políticas públicas, com os entes públicos também, né? A solução de que cidade nós queremos. E eu vejo um caminho muito importante e, de fato, um convite a toda a sociedade é participar das decisões do plano diretor. Eu acho que esse seria um caminho inicial. Eu vejo também que existem alguns convites hoje, por exemplo, de representações, né, enquanto de professores, de funcionários, que vão permear essas questões, por exemplo, enquanto são convidados a participar de conselhos representativos nas cidades, né? Conselho de meio ambiente, de patrimônio, de cultura, né? de mobilidade, de questões de intervenção urbana. Eu acho que é nesse sentido que nós estamos hoje construindo esses caminhos juntos também, enquanto representação. Professora, a senhora vê essa... Sim, e aí complementando, né, o que o interação. professor Diego falou, aí vem a questão das cidades inteligentes, né? Então, que o poder público... O que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente, ela é uma cidade que ela é autônoma, né? Então, ela tem todos os seus recursos, tira dos recursos naturais toda a sua estrutura. Ela tem conexão com dados, né? Então, eu tenho direto com Big Data, né? Todos os dados coletados. Por exemplo, uma cidade inteligente que fosse planejada não teria acontecido, talvez, essa nossa enchente, né? Por quê? Porque nós já teríamos sensores que iriam já dizer, o dique vai romper, né? Todas essas questões. Que em tempo real passam informações. Real, sim. E tem muitos dados que hoje estão inertes dentro dos sistemas das diversas prefeituras. Né? Todo mundo sabe, participei da máquina pública, informações que às vezes estão numa secretaria, que não chegam a outra e dizem respeito, às vezes, ao mesmo cidadão, por exemplo, ao mesmo bairro. Então, o que eu vejo? A tecnologia, ela está a nosso favor, nós somos serviço, né, a tecnologia, mas nem sempre ela é utilizada adequadamente, como o senhor falou agora, né, a questão, um dado fica lá numa secretaria, outro dado em outra, e, na verdade, teria que ter esses dados compartilhado com todos.
E eu acho que isso é um processo ainda, porque tem muitas pessoas que ainda acham que a tecnologia não é importante, apesar de estarmos em 2024, né? Tem pessoas que ainda gostam daquela planilhazinha do Excel, né? Não querem um sistema de BI, não querem gráficos... O que é o BI? BI, Business Inteligente, né? Então, então o que é? É tu ter os dados na hora, né? Então, tu ter ali gráficos, chegou um dado, ele vai ser atualizado diariamente. Isso facilita muito, né? A questão de tu ter uma cidade planejada. Quanto tempo demora para que a gente consiga, por exemplo, fazer essa migração para um sistema que eu possa chegar aqui em Canoas, por exemplo, e colocar o mousezinho em cima de determinada posição do bairro Matias Velho? E se eu quero saber daquele local, que distância fica o posto de saúde, quantas pessoas aquele posto atende, qual foi o último lugar, a última vez que inundou naquele local, se tem bueiro pluvial, cloacal, porque os dados existem na prefeitura, né? Sim. Quanto tempo demora para que a gente organize uma cidade nesse sentido? E eu lhe digo isso com uma inveja profunda, porque eu tive em Belo Horizonte, visitando a Defesa Civil de Belo Horizonte, e Belo Horizonte tem isso. Né? E Porto Alegre está tentando fazer. Curitiba mas também. tem um prazo para essas coisas acontecerem, né? Que prazo que leva para poder fazer essas conexões? Precisamente é muito difícil, porque depende de uma equipe, né? Mas eu acredito que, assim, tendo os dados, e nem sempre se tem esses dados, né? Porque os dados estão brutos muitas vezes. Então, tu tem que organizar esses dados, tu tem que tirar eles de algumas planilhas, colocar em outras e também sistematizar isso. Eu acredito que numa boa equipe, em um ano, se consiga reorganizar isso, né? Porque, para mim, é reorganização. Sim, porque os dados estão dispersos. Estão. Só que eles não estão tabulados, eles não estão minerados, né? Então, se tiver uma equipe boa, em torno de um ano, tem como reorganizar isso. Eu vejo dessa forma. Esses dados devem ser públicos, gerais, devem ser restritos para decisões gerenciais. Qual é a ideia que vocês têm? Eu tenho uma ideia que deve ter os dois. Porque tem alguns dados pertinentes, né, sensíveis, que não podem ser levados à comunidade. Eu acredito, né? E tem outros dados que a comunidade deve saber, né? Essa função. Mas alguns dados, até porque nós temos a lei aí, na nova lei, né? Da LGPD, né? Então, tem Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente fica falando só siglas aqui, né? Aí as pessoas vão saber, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem alguns dados sensíveis que não podem ser levados a público. Mas a questão, vamos pegar os dados que são pertinentes, por exemplo, a questão da inundação, né? Voltando ali um pouco, chuvas, né? A gente tem aí agosto, é a nossa época de chuva, né? A gente sabe. Mas quantos milímetros, né, chove geralmente? Isso são poucas pessoas que sabem, né? Geralmente é quem estuda sobre isso, né? Quem pesquisa. Isso seria alguma coisa que a comunidade deveria saber, já para se precaver. Eu lhe digo que, numa reunião que participei lá, a gente estava falando um dia, ele disse assim, choveu 120 milímetros. Mas o que é isso? Isso. O que é o 120? O que é 120 milímetros? Né? Como é que tu qualifica isso? Tá, mas isso é muito ou pouco, né? Pode ser muito para um lugar e pouco para outro, né? Porque tem lugares em que tu tem uma média de chuva maior que essa, tem meses do ano que seja maior. Mas é uma questão também da gente também não se educa para esta questão ao longo da vida. Sim, então é cultural isso também. E aí vem ao encontro uma cidade inteligente, além de tu ter essa questão dos dados, da conectividade, tu tem que ter a cultura de utilizar esses dados, porque não adianta tu dispor desses dados e não serem utilizados. Assim como 120 é o quê? Né? É um dado. É muito, é pouco, é milímetros, sabe que é uma chuva, que são milímetros acumulados, né? Sim. Num metro quadrado, num determinado espaço de tempo. Essa é a explicação. Esses dados, por exemplo, professor, para o arquiteto, para o urbanista, eles são fundamentais para o planejamento das cidades e de prédios, né? de construções. Com certeza. E, por questões também de direcionamento, né? Das questões de como a gente vai, a partir, por exemplo, dos zoneamentos das cidades, agora propor quais são os usos, as atividades que vão ocorrer nesses espaços. Então, esses dados hoje, por exemplo, quando a gente falava de cidade inteligente,
né? Inicialmente, a gente sabe que hoje existem casas conectadas, né? Existem espaços que estão conectados, que podem ser fornecedores, literalmente, de dados que podem ser utilizados pela iniciativa pública, né? A partir, claro que o professor Maria Helena comentou, né? Existem dados que podem ser utilizados, outros não. Mas, a partir destes, a gente pode ter essa colaboração já de privado, no modo de falar, que possa ser colaborados aí em relação pública. E aí a gente pode ter, por exemplo, o uso, né, de algumas câmeras, por exemplo, que é comum utilizar em alguns espaços, né, câmeras que são voltadas para o espaço público, que podem ser utilizadas, né, como um cercamento, alguma coisa no sentido de monitoramento coletivo. Então, a gente pode utilizar e outros recursos também, a partir da geração de energia, né? A gente vê também outras questões aí, a partir não só da relação das chuvas, mas, por exemplo, a gente sabe que determinados locais, né, podem ter um volume maior e como que a gente pode ter estratégias urbanas para absorver essa água no campo público, digamos assim. A gente fala muito em tecnologia e inovação, né? O que é inovação para vocês? No âmbito da arquitetura, por exemplo? Da nossa vida, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam em inovação, a inovação é tu criar um aplicativo diferente para o celular, é ter, sei lá, um equipamento que não existia. Mas o que é inovação na vida? Eu entendo no âmbito principalmente da arquitetura, dos materiais que a gente tem trabalhado ao longo dos anos, né? É gerar valor a alguém, gerar valor a algum novo produto, né? A partir de um produto talvez até existente, não somente um novo, né? A gente dá uma questão de valor. E isso implica, por exemplo, no âmbito, eu diria até na construção mais básica possível, né? Quando a gente está no âmbito até o fato de um pedreiro estar erguendo uma parede, por exemplo, né? No momento que ele utiliza um novo recurso para poder erguer essa parede, né? Um elemento que não estava no convencional. Que ele vai fazer de uma forma diferente. De uma forma diferente, com o equipamento que ele utilizava. Às vezes até uma questão de uma borracha, né? A gente brinca, às vezes a questão até de uma havaiana que foi reaproveitada, né? Para se estabelecer um novo, né? Elemento para auxiliar na construção. Eu vejo que isso é um caráter de inovação. E ele está em diversos âmbitos, diversas escalas, desde uma impressora 3D, por exemplo, para também erguer um edifício na sua íntegra. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido. Não, aliás, ultimamente, eu estava trabalhando como secretário de habitação em Porto Alegre e tem as empresas que constroem as casas inteiras em impressão, né? Exato. Vai imprimir uma casa e tal. Depois eu vou lhe perguntar se o senhor acha bom ou ruim isso. Vamos lá, dá para você questionar muito sobre isso também. Não, mas isso é bacana assim, porque você começa a ver que você foge, por exemplo, estou falando do caso da construção especificamente, né? Daquele padrão do empilhamento de tijolo ou da parede de concreto. Tem muitos outros segmentos, o steel frame, o frame, enfim, que trabalham com tecnologia, basicamente. Se alguém pensa um momento para poder construir. É diferente do que o senhor disse, a gente está falando sobre poder usar, às vezes, um equipamento para uma outra finalidade também, né? É uma maneira de inovar. E como o senhor falou, em relação também, né, às questões de diversos sistemas construtivos, né? A gente vê, claro que não é uma questão de que é melhor ou não, né? A gente tem que analisar as situações na que eles são submetidos, né? A gente está falando de por exemplo, muito se falava, eu diria até alguns anos atrás, das questões, por exemplo, de um edifício que era construído fora do país, na China, em 14 dias, 21 dias, um edifício de 14 a 20 andares, né? E no Brasil a gente ainda teria essa correlação de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, né? E aí você julgava, mas o sistema tecnológico deles é algo impresso, é algo que é modular, é frágil. E não é, né? A gente tem todo um caráter de normas internacionais que podem ser seguidas tanto no âmbito do Brasil ou fora do país, que devem atender determinados requisitos, né? E as situações são diferentes. Então, por que a gente não pode trazer, né, essas inovações para contar no nosso país, para poder agilizar algumas questões, né? Então, eu acho que é importante ter esse olhar também, que o que é de fora não é ruim também, né? Mas ter um subsídio para a gente poder inovar também. E isso é trazer, sempre também adaptando às nossas realidades, exato, né? Como nós somos. O que é inovação, professora Maria Helena? Acho que o professor Diego aqui já matou o tema. Mas eu acredito, se a gente for ver qual é o conceito de tecnologia. Tecnologia é algo que auxilia o homem, né? Então, por exemplo, os primórdios não existia uma enxada, né? A enxada é uma tecnologia, tudo aquilo que auxilia o homem. E eu acredito que a inovação vem ao encontro disso. É auxiliar a pessoa, né, a ter mais comodidade, a trabalhar melhor. É todo um conjunto, a né? ter melhor resultado. Melhores resultados. Eu acho que vai indo, né? Porque se tu tem bons resultados, tu trabalha melhor, tu tem disposição. A inovação, né? Dentro tem o novo aí da palavra. O novo sempre assusta a gente um pouquinho, muito, né? Ele nos tira da área de conforto. A senhora se formou num curso presencial. Sim, né? E há bastante tempo. Formal, sala de aula. E aí, sim, bom, agora tu vai coordenar um curso de ensino à distância, que é um outro padrão.
Como é que é a inquietação desse momento de transformação, professora? É muita, porque se tu está numa sala de aula, se tu tá, por exemplo, nós estamos conversando aqui, né? Tu tem a interação, tu vê a expressão da pessoa, tu sabe se ela está entendendo ou não. A partir que tu tá fora disso, né? Tu tá à distância. Desse contexto de sala de aula. Isto. Mas aí tem outra questão. A educação é a distância, mas eu não preciso ficar distante dos meus alunos, né? Então, eu tenho que ter essa proximidade dele também. É um novo contexto, é uma nova geração, é uma geração que eles são conectados, né? Eles estão estudando, estão com o rádio ligado, a TV, e aí mais um fone escutando podcast de alguma coisa, e tudo isso é assimilado. Então, eu acredito que culturalmente nós também tivemos, né? Aí eu fico também aqui me perguntando, será que é assimilado mesmo? Então, alguns sim, alguns não, né? Eu acho que passa por isso também, nem todos aprendem da mesma forma, mas é uma quebra de paradigmas, né? É uma questão de tu... E hoje também o acesso à informação, né? Se for ver... A época que eu estudava, nós tínhamos que ir direto nos livros, né? E hoje não, hoje tu tem bibliotecas virtuais, né? Tu tem todos os livros ali. As bibliotecas estão aqui, né? Sim, a gente tem e acessa a vida, praticamente tudo, né? Então, eu acredito que é cultural. E isso faz parte de uma inovação, porque é um novo. Dá medo? Dá. Para nós, que estamos lá na ponta... será que o nosso aluno ele está recebendo isso? Será que ele consegue fazer isso? Então, é uma inovação que dá medo. Eu pego esse exemplo para tudo, na verdade, né? A gente vai usar um outro padrão de tecnologia na construção de uma casa, fica sempre o questionamento, né? Será que vai funcionar? Será que vai responder a expectativa? Será que vai ter o conforto térmico que é aguardado, né? Esse é um desafio grande para a gente, professor. Eu acho que... Um exemplo bem, por exemplo, são os bancos, né? Antes nós tínhamos que ir numa agência, né, para fazer qualquer operação bancária. Hoje a gente abre o celular e faz tudo, inclusive conversa com o teu gerente, né? E hoje o banco de maior valor no Brasil não tem uma agência. Então, né? Sim. E quando se falava das fintechs, a questão de 4, 5 anos atrás, jamais se imaginava que elas superariam em valor bancos como o Itaú e como o Bradesco, por exemplo, né? E hoje o Nubank disputa com o Itaú esse título da instituição financeira mais valiosa da América Latina. E obrigando... Eu acho que esse é um papel interessante da gente conversar. A senhora me deu um bom gancho. Porque o Nubank, por exemplo, estamos tratando do termo do banco, o Nubank obrigou aos outros bancos atualizarem os seus procedimentos. Sim. Né? Isso é inovação. Né? É buscar o que já fez bacana, transformar para o seu contexto, né? Para o seu negócio. Então, eu acredito que inovação é isso. Assim como o Diego falou da construção, né? Fora do Brasil já fazem assim. Vamos trazer isso. Eu tive, viu, professor, o senhor ia ficar louco lá, visitando uma fábrica de wood frame no Paraná, chamada Tec Verde, que foi aquela que construiu aquelas casas em São Sebastião, em São Paulo. E eu fui lá porque, como a promessa era de casas muito rápidas, eles montam em 4 meses e tal. E é um padrão que é muito usado nos Estados Unidos. Né? Onde eles retiram toda a aeração da madeira e fica uma coisa... E as casas são muito bonitas. As casas bem construídas, bem acabadas e podem atender tanto a habitação de interesse social, ou seja, as camadas mais pobres, quanto casas de alto padrão que eles constroem lá. E são esses movimentos que, se você entrega essa casa em 4 meses e ela tem qualidade, daqui a pouco você não quer um padrão normal, que vai levar 2 anos para entregar. Exatamente, você percebe, né, que ainda me parece que existe uma desconfiança, né, em relação ao novo.
Talvez eu não entendo se isso não é também alguma questão do ser humano, né? Da questão de desconfiar do que está acontecendo, né? Se o produto novo vem de uma maneira mais rápida, um preço mais barato, muitas vezes, né? A pessoa já fica com uma certa desconfiança se realmente qual é a qualidade disso, né? Mas a gente tem que desatrelar. Geralmente, a construção civil, ela tem esse foco, sim, de ter, né, as questões de atendimento ao seu público, assim, no âmbito da construção, e também tem essa questão da rapidez, né, da racionalidade, né, da questão das construções limpas também, né, e da lucratividade. Então, a construção civil está nesse viés, né? Ela busca sempre esses padrões, de uma certa forma. Eu me lembro que eu dizia para eles, lá, assim, tinha uma casa que eles estavam montando do lado da empresa para ser mostruário, eu dizia assim, vocês não podem mostrar a montagem da casa. Tem que fazer um domo, porque se as pessoas verem, vão dizer, não quero essa casa. É uma casa de madeira. Quando você vê a casa pronta, você não diz nada, porque isso é tecnologia aplicada. Exato. Às vezes, eu entendo mesmo, é um preconceito, né, em relação a alguns sistemas, né? A casa de madeira, né? Ela não vai ser resistente. A gente é criado nas histórias, né? A casa de madeira vai ser assoprada, não é nessas lógicas assim. Sempre tem uma coisa dos três porquinhos ali. A gente tem a questão do steel frame, né? Várias vezes a gente teve, ao longo dos anos, esse preconceito em relação à construção. Porque nos Estados Unidos tem as questões dos ventos fortes, os furacões, tornados, vão levar essas casas. Portanto, nós entendemos os contextos climáticos diferentes, né? Mas esses fenômenos não são recorrentes no Brasil, né? Então, como que a gente vai tratar essas questões? Por que não trazer essas alternativas construtivas para que sejam efetivadas aqui no nosso país, né? Nas nossas regiões? E a gente vê que agora, de fato, né, algumas notícias já estão circulando que a Caixa Econômica Federal está financiando casas em steel frame. Né? Então, você vê uma adoção de uma tecnologia, questões públicas, políticas, as questões hoje nós temos aí nesse né? ponto aí as casas de steel frame, tem essas casas que são impressas, essas casas do wood frame. Tem uma empresa de, acho que é Videira, Santa Catarina, que faz a partir da reciclagem de PETs as paredes, tal. Ou seja, ela tem ainda uma questão toda ecológica que também traz dentro do reaproveitamento desses materiais. Esse assunto me agrada, por isso a gente acabou indo aqui. Nós vamos para o intervalo, professor Diego, professora Maria Adelina, e nós voltamos em seguida, um rápido intervalo no próximo bloco. Nós vamos falar sobre o Pacto Alegre com o secretário da Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, que está com a gente também e entra nessa conversa. A gente já volta. Estamos de volta com o Multicidades, que hoje traz para o debate como a tecnologia e a inovação podem ajudar as nossas cidades. Aqui no estúdio estão os coordenadores dos cursos de Arquitetura e Computação da UBRA, Diego William Nascimento Machado e Maria Adelina Raup Sganzella. E vou convidar também para participar conosco agora, de forma virtual, com o secretário de Inovação de Porto Alegre, secretário Luiz Carlos Pinto, que é também o coordenador do Pacto Alegre. E eu destaco, secretário Luiz Carlos, essa iniciativa como um marco desse processo de transformação da inovação e da tecnologia dos municípios. Ações já haviam sido tomadas antes, mas isso foi uma grande união, sobretudo por parte das universidades, do empresariado, do setor público, para que se pudesse trazer a tecnologia e a inovação, de fato, para a vida das pessoas. Queria lhe pedir, aqui junto com o professor Diego e a professora Maria Adelina, se o senhor pudesse fazer uma avaliação dessa construção e de como isso tem impactado a vida das cidades, professor. Uma boa noite. Aqui da tua presença, vocês estão me ouvindo bem aí? Então, agora sim. A tecnologia falhou no primeiro, mas normalmente é um dedinho que a gente não aperta em algum lugar. Agora deu certo. Ela facilita muito as nossas vidas, mas ela tem seus truques, né? Não, prazer enorme estar com vocês. Desculpe não estar aí presencialmente, era o meu plano, mas tu sabe que a gente está vivendo um momento complicado, né? Muito. Tem alguns processos aqui que acabaram tendo reuniões antes e depois impediram o meu deslocamento. Mas a questão, né, da inovação, ela tem muito essa lógica da aplicação do conhecimento na vida real, né? Ela só é inovação se ela vier para a prática, e no momento que a gente traz isso para a vida real, muitas vezes a gente tem que aplicar o conhecimento dentro de certas condições de contorno, né? Ou seja, que são típicas da complexidade da vida real, né? Então, acho que isso é o que o Pacto se propõe, que é, sim, utilizar tudo que for inovador, mas como meio para que a gente tenha mais qualidade de vida, né, dentro de Porto Alegre. Então, o Pacto tem sido, né, uma plataforma muito grande e, no final das contas, o que ele faz, mais do que tudo, é unir as pessoas e as instituições
para que a gente possa ter certeza que a gente não dispersa energia, mas que a gente age de uma forma mais conjunta, mais articulada, cada um de alguma forma empurrando, né, e suportando e apoiando as iniciativas dos demais, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem mais rápido. E é isso que tem dado muito certo na cidade e, como eu tenho dito muito, né, a gente vai ter que dobrar a aposta. Eu acho que, mais do que nunca, a inovação e essa inovação coletiva, essa inovação construída com o melhor do nosso conhecimento, com a melhor energia e essa energia articulada de todas as pessoas, de todas as centenas de voluntários, as dezenas de instituições que estão no pacto, ela vai ser fundamental para essa reconstrução, para essa restauração, né, da nossa cidade, do nosso estado. Bom, professor, eu quero falar com o senhor em seguida sobre esse desafio da reconstrução, mas o senhor falou sobre algumas conquistas que já foram realizadas, que é trazer a inovação para o dia a dia das pessoas. O que o senhor destacaria como ponto aí que são conquistas do Pacto Alegre? Eu acho que, mais do que tudo, é essa noção da gente se reconhecer como um ecossistema, que foi muito importante, inclusive, nesse momento da crise, né? Tanto na pandemia, quando surgiram o Brothers in Arms e outros movimentos de redes do Pacto Alegre, quanto agora, a gente percebe claramente que a existência do Pacto faz com que as instituições procurem se aproximar para ofertar soluções, né? Não é à toa que a gente tem um movimento como o RS Nasce aí, que articula todos os atores do turismo em cima de uma expansão da Aliança para o Turismo, que foi proposta no projeto Destino Poa do Pacto Alegre, que também fez com que a gente tivesse pela primeira vez o portal de turismo da cidade, que tem feito um trabalho incrível, né, de convidar as pessoas a aproveitarem a Porto Alegre, né, a curtirem a nossa cidade, porque esse é o melhor presente que os negócios podem ter, as pessoas, né, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, valorizarem os nossos empresários locais, nossas instituições locais, e ao mesmo tempo a gente convidar os demais, né, estados, né, não só nos apoiarem agora no momento da emergência, mas virem nos visitar, porque isso vai dar dinamismo econômico na nossa retomada. Mas o Pacto tem também, por exemplo, projetos como Marca de Poa, como o Instituto Caldeira, que foi o primeiro, o projeto zero do Pacto. Bem afetado pela enchente. Bem afetado, mas também uma das provas da resiliência, né? Eles já retomaram suas atividades ali. Acho que foi um momento histórico e emocionante ver todo aquele conjunto de pessoas, né, trabalhando para poder limpar o Caldeira, né, para poder retomar isso, essa ideia de que a resiliência ela faz com que a gente tenha energia para voltar, mas não voltar para o mesmo lugar, né? A gente tem que entender a resiliência como uma hélice, né, que a gente vai sempre evoluindo. A gente volta ao mesmo lugar, mas com uma consciência diferente. Acho que esse é muito do que a gente vai ter que fazer. Professor Luiz O Pacto, inclusive, lançou um projeto, né? Sim. Que chama Porto Alegre Resiliente, que trabalha muito as dimensões do aprendizado e da inovação para esse momento de crise, para esse momento de pós-crise, né, esses novos conhecimentos que a gente vai trazer. Bom. E vai ter um evento sobre habitação, eu ouvi vocês conversando sobre isso, dia 18 horas, quero já te convidar ali, a gente vai ter uma sessão aberta, porque um dos projetos, né, do desafio Porto Alegre Resiliente é justamente pensar essa nova forma de habitação, essa nova forma de desenvolvimento urbano. A gente vai ouvir lá mais de 12 diferentes especialistas para que isso possa vir não só para o poder público, mas para a gente também entender quais são as ideias legais que a gente pode ter nesse campo. Não, muito bom. Eu lembro, professor Luiz Carlos, que das primeiras vezes que nós conversamos, ainda, acho que o pacto nem se chamava pacto, a gente sempre tratava que um dos grandes desafios dessa questão da inovação é de que ela não ficasse restrito ao mundo acadêmico e que ela não ficasse restrita ao empresariado, ou seja, ela precisa chegar nas populações que vivem nas periferias. O senhor está falando da questão do Caldeira, né, e o Caldeira está ali no 4º Distrito, que foi uma das regiões mais afetadas, e ele tem um efeito regenerativo. O Caldeira, por exemplo, fez com que renascesse o DC Navegantes, que estava decadente naquela região, e conseguiu se reestruturar, pelo menos na área de gastronomia naquele local. E sempre fica das comunidades que estão lá perto, e agora vamos tirar daqui, vamos tirar daqui, vamos tirar daqui. Qual é o desafio que a gente faz e que passos foram dados para que a inovação chegue também nas populações mais pobres, nas periferias? Eu acho que a gente tem vários desafios. Mais do que tudo, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que essa questão da inovação e do empreendedorismo ela é para todos, né? Tu foste o cara que me apresentou a semente do que hoje é um dos projetos mais bacanas do Pacto Alegre, que foi quando a gente visitou juntos, né? O Hub formou lá no Morro da Cruz. Morro da Cruz. E a gente percebeu muito essa lógica de que a inovação ela nasce, né? Nós somos inovadores por natureza, isso está no DNA humano.
Então, a inovação e esse interesse pelo criativo, pelo novo, pelo empreendedorismo, ele nasce em todos os locais da cidade. Porque muitas vezes a gente não enxerga, a gente não cultiva, a gente não celebra isso em outros locais. Então, desde então, a gente vem trabalhando muito essa lógica de que a gente precisava ter os territórios inovadores, que a gente precisava fazer com que todo mundo se sentisse parte, né, dessa onda de inovação e desafiado a fazer, né, dentro do seu entorno, dentro da sua comunidade, uma construção de uma cidade melhor. Então, a gente trabalhou com a estruturação do projeto Territórios Inovadores, que trabalha muito com a lógica da gente ter hubs comunitários de inovação, ou seja, da gente ter atores locais em torno dos quais a gente pode fazer uma construção coletiva de chamar as pessoas a construir o destino das cidades, né? Então, a gente hoje está trabalhando no Morro da Cruz, a gente está trabalhando na Vila Planetária, a gente está trabalhando na Bom Jesus, a gente está iniciando trabalhos na Restinga, com diferentes atores lá, com apoio das universidades, com apoio de diferentes empresas, entendendo como é que a gente pode integrar a cidade por meio desse convite para que a gente tenha o Caldeira por um lado, mas que a gente tenha o Hub Formou, ou a Misturaí, ou as mulheres empreendedoras da Restinga interagindo dentro dessa onda da inovação. E acho que agora a gente vai ter que olhar com muito mais carinho ainda, né? Já estava previsto, né, um território inovador nas ilhas, mas essa região ali da Vila Farrapos, né, a gente está em contato com alguns atores daquela região, do Sarandi, para que a gente possa trabalhar tanto a questão da inovação quanto a questão da resiliência, né? Eu lembro que eu tive junto na construção da estratégia de resiliência de Porto Alegre, com dois dos meus orientandos naquela época, e não é por acaso que para o Territórios Inovadores a gente traz a mesma pessoa que a gente trouxe na época para a resiliência, que é o Santiago Uribe, que inclusive vem para ficar conosco 6 meses agora, porque a gente entende essa questão de que ela tem que ser uma construção que tem que ter a conversa, que tem que ter opinião, que tem que ter essa participação comunitária, esse engajamento comunitário, de entender que a construção de cada território dentro da cidade, ela passa, sim, né, por políticas públicas, pelo apoio do poder público, mas ela passa muito por uma questão da gente entender a governança local, qual é que é o DNA de cada território, como é que ele se enxerga no futuro, o que são as demandas específicas de cada território, como é que ele pode explorar, né, os seus potenciais dentro das pessoas que estão em cada um deles, né? Seja o turismo no Morro da Cruz, seja a gastronomia lá na Bom Jesus ou outras coisas que vão surgindo. E acho que a crise, ela nos dá uma oportunidade da gente, inclusive, ter que acelerar alguns desses processos. Né? Se a gente não aproveitar agora essa janela que a gente ganhou, porque nós precisamos reagir, senão nós vamos perder a grande oportunidade que nós temos, professor Luiz Carlos. E eu vejo, estava conversando aqui com a professora Maria Adelina e com o Diego também, que a gente tem agora um grande potencial para poder fazer essa transformação, né? E que não se perca. O senhor está hoje no desafio da questão pública, né? E a gente estava comentando com eles aqui o quanto é difícil a gente passar as barreiras do setor público, mas esse é um movimento da sociedade. E o que nós já caminhamos, era isso que eu estava dizendo com eles, que eu estava tentando lembrar, buscando aqui na minha memória, é que o que nós já caminhamos até agora nos ajudou muito a fazer o enfrentamento da crise que nós estamos vivendo, né? Senão, a tecnologia que construímos até aqui, da inovação, da discussão, ela foi fundamental para que nós chegássemos um pouco menos despreparados nesse momento de agora. Não, e a rede, as relações ecossistêmicas são fundamentais para essa resposta que a gente está vendo, que é uma resposta muito rápida, né, e qualificada, né, especialmente aqui na cidade de Porto Alegre. Mas sim, a gente vai ter que fazer algumas coisas, e a inovação já tem um papel importante, né? Eu lembro que eu lancei um desafio no dia 3 de maio, quando eu assumi a questão dos abrigos, junto com a Letícia Batistella, né, presidente da Procempa, para o ecossistema de inovação, que a gente precisava de uma interface para poder fazer a gestão de abrigos e abrigados. E a gente tem hoje 2 soluções que foram criadas por centenas de voluntários que vieram do ecossistema de inovação. A gente tem a Planet Water trazendo água, a gente tem a Place, que foi uma das startups que mapeou todas as oportunidades de apartamentos com menos de R$200 mil para a gente poder oferecer isso, né, para ser comprado pelo governo federal. A gente tem a Mapser, que está fazendo com visão computacional e inteligência o mapeamento de todos os problemas dos asfaltos e todo o acúmulo de lixo que a gente tem na cidade. Então, a gente tem uma interface que nos ajuda na estratégia de limpeza da cidade. A gente tem agora, né, elementos como o Empregatê e outros que estão trabalhando para a gente poder ter uma plataforma de ofertar empregos para as pessoas que estão nos abrigos. Então, a gente percebe que essa mesma vibração da inovação, ela também nos ajudou muito a poder oferecer respostas mais
articuladas e coerentes, né, para a emergência. Bom, professor Luiz Carlos Pinto, que é hoje secretário de Inovação de Porto Alegre, obrigado por estar conosco aqui. Uma boa noite, professor. Foi um prazer enorme estar com vocês ali. E, como eu disse, fica o convite aqui. Vamos discutir habitação, vamos discutir, né, como é que a tecnologia vai nos ajudar a fazer... Me passa os detalhes, vou estar junto dia 18 aí. Obrigado, professor Pinto. Sigo aqui com a professora Maria Adelina, o professor Diego. Acho que o professor Pinto tocou uma palavra que é muito importante, que é essa questão do ecossistema, né? Ou seja, tem uma vinculação em cada um dos movimentos que são feitos, professores. Excelente. Adelina, quer falar sobre o ecossistema? Pode, tranquilo. Uma coisa que ele chamou muita atenção ali foi a questão de colocar a comunidade junto, né? Então, que faz parte do ecossistema aí. Aquela senhora lá na Restinga que faz, né, as mulheres empreendedoras. Eu acho que isso tem muito a ver também, juntar tudo isso, né? É o que a palavra, o ecossistema já diz, né? Então, tu tem que ter a participação de todos. O exemplo que o professor relatava ali sobre a Formô do Morro da Cruz, tem um jovem morador do Morro da Cruz, chamado Michel Couto, que ele montou uma agência que ele queria ser lá justamente um setor para que a comunidade tivesse acesso a alguma tecnologia, só que ele não tinha as ferramentas para poder tocar isso. E aí foi essa aproximação que transformou o que ele tinha ali como uma agência de publicidade local num hub de inovação para aquele movimento na junção com o pessoal do Pacto Alegre. Então, isso é transformador ali naquelas regiões. Inovação. É inovação. Sabe o que eu vejo também como oportunidade, assim, hoje, enquanto estrutura da universidade, são os programas de extensão interdisciplinar. São os famosos PEIs, né, dos cursos que nós temos no âmbito geral, né, da universidade. E a gente vê hoje, a questão muito foi falada, da problematização real das situações, né? Então, hoje a gente vê muito dentro dos programas que você tem, aí vem de meio ambiente, tecnologia, construção, sustentabilidade, desenvolvimento, gestão, vários outros, né? Se tratando, por exemplo, no âmbito da arquitetura, a gente vê esse encontro de trabalhar, assim, com a comunidade e o programa de extensão, ele tem esse compromisso de estar com situações reais, trabalhando universidade e comunidade em parceria. E aí, envolvendo, sim, socializando, porque além de ter toda uma construção de trabalho, de plano de integração com a comunidade, você tem a socialização e o convite da gestão também para se socializar aquilo que foi construído com a comunidade. E essa é uma proposição real que hoje tem como oportunidade. Porque assim, a inovação nos ajuda a gerar valor, né? Exato. Vai gerar valor. E se você pega e puxa, sobretudo as camadas mais baixas, e traz para dentro desse processo, você começa a fazer com que elas também se transformem, se acendam. E a gente consiga ter um pouquinho mais de igualdade, que é, no fundo, um desejo de cada um de nós, né? Acreditamos que sim. A comunidade tem que participar, porque se ela não participa, ela não está no contexto. Então, a coisa não é para ela. Então, à medida que participa... Esse é um ponto bem significativo, né? Sim. Quando participa, é pertencimento. Então, tu faz parte da comunidade, tu faz parte dessa inovação, e aí vem a questão cultural. Então, nós fazemos uma transformação cultural também para que as coisas possam dar certo. Bom, olha, também participa dessa edição conosco o CEO da empresa Wise Innovation, o Paulo Renato Ardengue Rizardi, que é um especialista em desenho e implantação de estratégias de inovação para cidades, né? Tenho visto que o Paulo tem feito palestras por aí, participado de summits nos mais diferentes lugares. Paulo, uma boa noite, seja bem-vindo aqui. E eu queria saber como é que está o ânimo das cidades gaúchas, não só agora, depois dessa enchente, mas antes, porque esse seu trabalho ele já é consolidado há bastante tempo, para criar ambientes que efetivamente sejam propícios para a inovação. Uma boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos professores que estão aí no estúdio. Um prazer imenso participar aqui do programa. Acho que esse tema é extremamente relevante, a gente falar sobre cidade, sobre inovação, sobre tecnologia. E respondendo à tua pergunta, né, esse momento no Rio Grande do Sul é um momento muito desafiador. Né, e eu tenho defendido de que a gente vai precisar mais do que nunca trabalhar com a inovação num sentido amplo. Né? A inovação tecnológica é uma das vertentes dessa inovação que a gente vai ter que trabalhar. Mas a gente tem um desafio que é trabalhar a inovação como uma mudança de modelo mental para enfrentar todos os dilemas que a gente vai ter depois dessa tragédia climática. Né? Então,
Hoje a Wise está presente em 10 municípios aqui do Rio Grande do Sul, 4 deles afetados diretamente, né? Eldorado, Encantado, Lajeado e Gramado, afetado por um outro motivo, né? Que é as questões econômicas e questões que envolvem o aeroporto. E o que eu tenho orientado e conversado, e o desenho da estratégia tem sido nessa direção, é da gente compreender a inovação muito mais como novas formas de agir e de resolver problemas do que propriamente um aplicativo milagroso, uma tecnologia milagrosa que vai nos salvar, né, e que vai nos fazer sair desse momento difícil. Na minha compreensão, o que vai nos fazer avançar e transformar esse grande problema numa oportunidade de transformação é uma tecnologia muito importante, que é a tecnologia social, na verdade. A ideia de termos e de resgatarmos essa consciência de comunidade nas cidades, né? De unir poder público, iniciativa privada, sociedade civil e academia, num formato muito semelhante ao que a gente fez em Porto Alegre, né? Com o Pacto Alegre, como tu há pouco relatava, e aí sim a gente conseguir fazer o download desse problema, entender qual é esse problema, agir juntos para gerar soluções e, a partir daí, entender qual o papel da tecnologia, qual o papel dos blocos aí tecnológicos que a gente pode utilizar para ganhar mais agilidade, para poder conseguir promover o que vocês vinham falando aí de inclusão, de desenvolvimento econômico e social. Paulo, você referiu aí a questão da necessidade dessa vinculação, desse trabalho conjunto entre a academia, entre o empresariado, entre o setor público, obviamente a comunidade como um todo. Você citou algumas cidades que têm trabalhado. Qual é a característica que a cidade precisa ter para poder gerar dentro dela um ambiente inovador, né? Há uma característica delimitada de cidade, há um tamanho necessário, é necessária a presença de uma universidade naquele local para que possa haver a transformação? Olha, André, a tua pergunta é muito pertinente, né? Eu vejo, assim, a minha grande expertise é com relação ao poder público, né? Eu, como trabalhei durante 14 anos na área pública, participei ativamente do Pacto Alegre como hélice pública, a minha expertise está muito ligada a que o poder público seja um importante indutor desse processo. Mas, respondendo à tua pergunta, eu visualizo hoje que a gente, em razão principalmente aí dessa globalização, dessa transformação radical de tecnologias e dessa transformação digital, eu não vejo mais barreiras para que as cidades trabalhem como comunidades e trabalhem nessa lógica da quádrupla hélice. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter lá uma cidade de 25 mil habitantes, como Encantado, que não tem um polo presencial, por exemplo, da Univates, que é a hélice acadêmica da região, mas que ela pode se conectar rapidamente com a Univates através de projetos que não necessariamente precisem de uma estrutura física. Então, eu vejo que não tem barreiras mais, André, para que a gente tenha, diga que uma cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, não possa trabalhar sob essa lógica. A principal barreira que nós temos hoje é de mentalidade. É da gente compreender que não faz mais sentido essa visão de escassez e de trabalho de maneira isolada. O poder público não consegue resolver todos os problemas. Assim como a academia, como iniciativa privada, como a sociedade civil. A gente não tem respostas para tudo de maneira isolada. Mas se a gente consegue promover a união dessas visões diferentes de mundo com um objetivo em comum, que é, no final das contas, melhorar a vida das pessoas nas cidades, a gente consegue avançar de maneira mais sustentável e mais rápida. E Porto Alegre, eu acho que é um exemplo disso. Bom, o Paulo Renato falou sobre a questão da participação dele na construção do Pacto Alegre pelo setor público. Paulo Renato era o responsável pela área da inovação na gestão anterior do prefeito Nelson Marquesan Júnior no município de Porto Alegre. Agora, Paulo, nós estamos num ano eleitoral, né? E os municípios vão escolher seus governantes no mês de outubro.
Do ponto de vista da inovação, qual é a característica necessária para que um político, um administrador público, eu acho que é melhor nesse sentido, crie este ambiente propício para a inovação? Porque a gente sabe que se também o poder público estiver de fora, essa transformação vai ser muito mais difícil. Excelente a tua pergunta, André. E eu venho defendendo aí em todas as palestras onde eu vou, com os prefeitos com quem eu converso, de que a gente precisa, com muita urgência, compreender qual é o verdadeiro significado e o papel da inovação e redefinir, reimaginar o papel do poder público nesse processo. Na cabeça das pessoas e, às vezes, inclusive na cabeça dos candidatos, o poder público, quando é imaginado, ele é imaginado como uma espécie de uma caixa ineficiente, burocrática e que não consegue prestar um serviço de maneira adequada e nem desenhar estratégias de inovação de maneira sustentável. E o que eu venho defendendo? Primeiro, gente, no debate político, a pauta não pode mais ser, a pauta da inovação não pode mais ser a desburocratização e a abertura rápida de empresas, que é o que eu escuto há 20 anos nos debates políticos como principal proposta de inovação. Não que elas não sejam necessárias, né? Mas elas não podem se encerrar aí. Elas são fundamentais, mas ela é um projeto dentro de uma estratégia de inovação que tem que ser muito maior. Então, a dica que eu daria para os próximos governantes e para os candidatos é que coloquem a inovação no centro da estratégia de inovação, pensando a inovação das portas para dentro e pensando em políticas públicas de fomento à inovação em áreas estratégicas, como a educação, como a gestão de resíduos, né? Não tem mais sentido, por exemplo, hoje, o caminhão de lixo pegar o lixo e largar num aterro poluindo o meio ambiente, que pensem a inovação através de facilidade na saúde, no desenvolvimento social, e não só como um processo de simplificação de abertura de empresas. Como tu bem falou, importante, mas não é a única proposta. Bom, Paulo Renato Ardem Rizard, Paulo, obrigado por estar conosco aqui. Prazer te rever, Paulo. Obrigado. Muito obrigado, André, pelo convite. Estarei sempre aqui quando tu me chamares. Não é um convite, é uma convocação. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Paulo Renato. Paulo disse uma coisa que eu estava aqui pensando, falando sobre quando ele falou essa questão das empresas. Quando você faz e facilita a abertura, você inovou. Só que a inovação, ela deixa de ser inovação a partir do momento em que ela vai. Você precisa continuar desdobrando esse novelo. É um processo contínuo, professor? Acredito que sim. Quando tu cria, só abrir uma empresa não quer dizer uma inovação, né? Vamos falar, eu acho... Você consegue abrir a empresa em 6 meses, você consegue abrir em 24 horas, beleza, você inovou, os processos estão lá. Só que já foi, essa etapa está vencida, você vai abrir todas as outras em 24. E aí você vai precisar de outras coisas, né? Aí eu vejo o que a tua empresa vai inovar. Quer dizer, isso é uma parcelinha, né? Tu conseguir criar a empresa, né? Ter um CNPJ, legalizar ela. E depois, ele vai ter suporte? Eu vou continuar podendo fazer inovação dentro da minha empresa? Eu vejo dessa forma, assim, que tem que ter uma continuidade do poder público, dar espaço para eu poder continuar inovando. Deixa eu ir para o ambiente que vocês conhecem melhor do que ninguém, que é a sala de aula, que é o ensino superior. Professor Diego, na sala de aula, como é que esse tema chega? Como é que ele é discutido? Que papel a universidade faz para provocar novos conceitos, novos padrões, para que não seja repetido aquilo que a gente já sabe que funcionou no momento, mas que pode não atender às necessidades da mesma forma hoje em dia? Eu vejo hoje no âmbito da arquitetura e do urbanismo, por exemplo, a motivação, a questão da criatividade é dada principalmente no âmbito do projeto. Eu acho que tem essa lógica, como eu comentei também, de ter problemas reais, situações reais, que nos motivam a tensionar de novo, volta para a sala de aula esse conhecimento, que não é negado. Eu acho que isso é um ponto bem importante também das estratégias, é ouvir, né, nossos alunos, suas demandas, suas reais necessidades que estão lá de fora e contextualiza isso em sala de aula a partir da teoria e da prática
que já é o nosso cerne enquanto universidade. Mas a gente não pode negar esse conhecimento que está do lado de fora. Eu acho que isso é um ponto de postura de professor mesmo, de você entender, compreender o que está sendo produzido e não negar esse conhecimento que é fora da sala de aula. Mas ele vem justamente para poder, a partir dali, dar um salto por um novo conhecimento a ser construído. Exato, resolvendo muitas vezes situações que a prof. Adelina também comentou. São situações às vezes comuns, né, mas que necessitam sim de uma permanência, necessitam de uma nova resolução, de repensar essas atitudes para que se proponha algo novo. Eu acho que essa é a lógica do que a gente tem sido contextualizado, né? E outro ponto importante é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, discutindo inovação. Né? Será que a gente falou muito de questões, né, de outras populações que não têm acesso a algumas questões enfim, rendas e outras questões, mas essa população sabe o que é inovação, né? Ela sabe que a inovação é um ponto importante, né, para essa sociedade, para a sua transformação. Será que ela quer essa transformação também? Né? Até que ponto nós podemos interferir, né, pensando nessas questões? Então, eu acho que é importante isso, essa discussão, esse fomento, né, como parece, o nosso convidado anterior falou sobre isso também, né, mas esse valor, né, para a comunidade ele precisa ser reconhecido. E aí a comunidade precisa entender também se aquilo é importante para ela naquele momento e qual é o tipo de inovação que ela precisa. Eu acho que essa construção vem de muitas mãos e não tem como ser um agente sozinho para resolver esse problema. Não é só a universidade, não é só o setor público, né? Não é só o empresariado. Como é que é esse caminho na sala de aula, professora Maria Adelina, da sua experiência? É bem parecido com o que o Diego falou, né? Então, a gente busca dar comunidade e nós fomentamos em várias disciplinas, né? A gente tem esses projetos extensionistas que buscam da comunidade e nós temos na finalização do curso que a gente chama de projeto tecnológico. Esse projeto tecnológico, a gente fomenta que eles tenham algo inovador. Esse inovador, mas não precisa reinventar a roda, né? Mas muitas vezes eles trazem, mas eu tenho lá na minha comunidade isso que está precisando. Lá na minha igreja está precisando disso, né? Então, eles fazem, e tanto a nível de hardware quanto de software, né? Então, não é fechado. E a gente sempre fomenta isso. Na minha empresa eles precisam disso, né? Até vou dar um exemplo, eu tenho um orientando que ele está fazendo o projeto tecnológico dele dentro da empresa. Então, ele está aliando a academia, a comunidade e a empresa, né? Então, ele está trabalhando no seu horário de trabalho. Como disse agora, já não lembro se foi o Paulo ou o Luiz Carlos, que se a inovação não vier para a vida prática, ela não é inovação. Isto. Então, e aí o gosto que tu vê do aluno, que ele está trabalhando numa coisa que ele vai ver o resultado, que vai ser utilizado esse resultado, eu acho que é de grande valia. Bom, professores, muito obrigado por estarem aqui conosco essa noite. Muito obrigado, sobretudo, pela dedicação à educação, né, que é um tema importante, cada vez a gente precisa valorizar mais, senão não transforma a sociedade nenhuma. De jeito nenhum. Muito obrigado a vocês dois. O Multicidade de hoje fica por aqui. Obrigado a você que também nos acompanha, né? Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 995 88 2374. Uma boa noite para você.